Boa tarde. Vamos pintar a bonequinha da Rose Ferreira. Nós começamos sempre pelo chão. O chão nós vamos usar o incolor clareador para impermeabilizar o tecido. Então vamos passar o incolor clareador pelo chãozinho. Estou usando um pincel tamanho 8, da Condor de cerdas. Então, vamos lá. Passo sempre aqui encostadinho no desenho, um pouquinho mais à frente. Esse chãozinho é um chãozinho só de sombra, então nós não vamos fazer ele muito grande, não vamos fazer ele verdinho, com capinzinho, nada. Só aqui perto do desenho, ok? Passei em volta do sapato o incolor clareador por todo o chãozinho. No chãozinho, nós vamos passar um pouquinho de rústico. Usa sempre uma bandejinha para tirar o excesso. Bota um pouquinho na ponta do pincel, tira o excesso. E nós vamos passar um pouquinho de rústico logo abaixo do sapatinho, ó. Circula bem a tinta aqui embaixo do outro. Tira o excesso. Passa, não precisa espalhar muito, só um pouquinho mesmo, só para dar um pouquinho de sombra. Vou pegar o preto. Vou tirar o excesso do pincel igual eu fiz com o sépia, o rústico, e vou passar um pouquinho aqui embaixo, logo abaixo do pincel. Do sapato. E vou espalhar. No mesmo lugar onde eu passei o rústico, olha. Dá uma espalhadinha aqui embaixo do outro agora. Eu gosto de começar o desenho sempre de baixo para cima. Eu acho melhor de trabalhar dessa forma. Dei uma sombra, um sombreado leve, não espalhei muito a tinta. Ele ficou assim. Agora nós vamos pintar o sapato. Marrom, nós vamos preencher ele de marrom. Neste caso, como o sapato é menor, eu já pego um pincel menor. Vou pegar um pincel tamanho 6. Ou, melhor ainda, vou pegar um tamanho 4. Eu gosto de usar esse pincel da Tigre, da linha 844. Ele já vem com a ponta língua de gato, a ponta arredondada é mais fácil de trabalhar. Então, nós vamos preencher todo o sapatinho de marrom. Faz um leve contorno para que você não borre. E vem preenchendo. Passa embaixo e em cima você puxa o pincel sujo, ó. Puxando a tinta para cima. Porque assim você não precisa deixar muito escuro em cima, ó. Você vem puxando a tinta. Se o seu tecido for sacaria, ele vai sugar um pouco mais a tinta. Aí você carrega um pouco mais o pincel. Caso não seja sacaria, você pode estar fazendo dessa mesma forma que eu tô fazendo aqui. Aqui embaixo eu vou carregar um pouco mais, porque eu vou ter que dar um pouco mais de sombra.
E aí eu volto espalhando a tinta. Ok? Tiro o excesso para que o pincel não venha muito cheio de tinta. Ó. Aqui eu venho com o pincel sujo, ó. E venho espalhando o meu marrom. Aqui embaixo também, ó, você pode passar o marrom na solazinha do sapato. Vamos fazer o outro? O outro também é o mesmo processo. Vamos passar o marrom. Embaixo e vamos puxando pra cima. Cuidado só pra não sair da linha, pra não borrar. Sentir dificuldade achando que o pincel tá grande, troca, pega um pincel menor. E agora aqui embaixo essa parte da sola do sapato. Eu deixei essa partezinha daqui sem pintar, essa, ó. Mas nós vamos pintar também com o marrom. Deixei sem pintar por quê? Eu sinto que esse pincel que eu estou usando, ele é um pouco grande. Então, vou pegar um pincel menor para que eu não borre. Vou pegar um pincel 2 e vou pintá-lo. Ó. Vou circular o botãozinho e vou puxar a tinta pra cima. Se precisar de retoque, você volta retocando, ó. É bom você estar sempre olhando o seu desenho para ver se precisa de retoque em algum ponto. Se precisar, você volta e retoca, ok? Vamos para a próxima cor. Assim está o nosso sapato. Aqui embaixo tá todo de marrom. Aqui embaixo nós passamos rústico e preto e cobrimos o sapato de marrom. Olha, um acidente. Meu pincel caiu e borrou aqui. Mas nós vamos consertar isso aí. Vou mostrar pra vocês como depois. Uma gotinha de álcool gel, um pincel bem limpinho e um paninho e uma folhinha de papel toalha. Eu tiro esse borradinho aí rapidinho. Não vou fazer agora porque demora um pouquinho. Eu vou gastar um tempo pra vocês que não devo. Nós vamos usar preto para dar sombra no sapato. Vamos lá? Vamos começar a trabalhar com preto. Ok? Olha. Deixa eu ver se eu consigo dar uma luz melhor aqui para vocês. Vamos lá. Ó, eu vou definir aqui um sapato do outro. E vou fazer o sombreado. Aqui embaixo também.
porque aqui é a sola do sapato, ó. Aqui eu vou escurecer, dar um leve contorno e vou puxar. Vou trabalhar o outro sapato da mesma forma que eu trabalhei esse. Primeiro, nós vamos terminar um. Olha, essa parte aqui também nós temos que escurecer, porque ele tá por baixo. Então, vamos lá. Preto. Agora, nós vamos trabalhar este daqui. Tira sempre o excesso da tinta do pincel. E vamos lá. Olha, vou trabalhar primeiro essa parte de trás. E dou uma puxadinha, uma espalhada, uma esfumaçada na tinta. Olha. Aqui eu vou escurecer bastante, porque eu tenho que dar a sombra. Olha. Então, eu contorno essa parte, dando um leve sombreado, ó. E agora eu venho espalhando. Essa parte de baixo também eu tenho que trabalhar ela. Aqui eu não vou escurecer muito, porque é a diferença dos dois sapatos, né? Aqui eu vou trabalhar agora essa parte da alcinha do sapato, do fecho do sapato. Aqui em cima eu escureço a sombra do vestido, não posso esquecer. E aí eu já, olha, puxo pra baixo. Aqui eu não chego muito aqui embaixo, ó, muito, porque aqui tem que ficar sempre um pouquinho mais claro. Porque a gente fez uma sombra aqui embaixo, então aqui eu deixo ele mais claro aqui, ó, pra dar a luz também. Fica mais fácil de dar a luz depois. Feito esse processo, nós vamos esperar secar um pouquinho aqui pra dar um pouquinho de branco. Enquanto isso, nós vamos usar o branco. Lava o pincel, seca, porque nós vamos sair de uma cor escura para uma cor clara. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o branco. Eu lavei o meu pincel, sequei, peguei o meu branquinho e vou cobrir a parte da meinha, a parte do pezinho dela, que vai ser a meia, ó. Devagar, para não tocar no marrom, nem tocar onde nós passamos o preto, porque senão vai ficar colorida a nossa parte branca da meia. E nós não queremos, né? Cobrir aqui de branco. Aqui também eu vou cobrir. Eu sempre dou uma leve contornada, olha. Na parte onde eu tenho que cobrir, depois eu volto cobrindo normal. Vamos cobrir a outra. Aqui tem um triângulozinho, ó, que sobrou do outro pezinho. Vou cobrir. E essa parte daqui também.
cobri com branco. Agora eu tenho que dar um sombreado. Para dar o sombreado, eu vou usar o camurça. Já pego o camurça e pego o cinza também. Nós vamos dar um tonzinho de cinza também. Vamos lá. Vou pegar o camurça. Com o camurça, eu vou dar um leve sombreado aqui nessa parte de cima. Só um sombreado bem leve, ó. Ele quase não vai aparecer, só vai ficar um amareladinho. E aqui também, ó, desço com ele. Aqui eu vou dar um sombreado, ó. Dá uma espalhadinha para não ficar marcado, ó. Vamos para outro sapatinho. Aqui eu vou dar um sombreado. E aqui. Vou usar um toque de cinza. Cinza mesmo, não é cinza lunar, é o cinza. Olha. Aqui e aqui. Tá bom? Aqui também eu vou dar um toque de cinza, olha. Tá? Aqui nós vamos definir a sombra. Aqui eu vou diminuir um pouco o cinza aqui nesse finalzinho. E aqui eu dou um toquezinho maior. Aqui embaixo. Tirar o excesso do pincel e vou dar uma contornadinha aqui. Com cinza ainda. Ok? Aqui também. Pronto. Feito esse processo, a gente já pode começar a usar o branco no sapato. Aqui também, você pode usar o fundo do pincel, ó, e vir fazer essa bolinha. Que vai ser o botãozinho, ó, de branco. Ok? Vamos lá. Vamos começar a usar o branco no sapato. Nós vamos vir com o pincel só sujinho de branco. Não pode ter muito branco no pincel para não marcar muito. Vou tirar o excesso. E olha, vou trabalhar definindo também a parte que vai ser o saltinho, ó. Eu vou dar a luz de branco, dar uma espalhadinha. Vou vir com o pincel sujo. Aí ele já fica definindo pra mim a parte de luz e a parte onde vai ser o saltinho. Vou passar um pouquinho mais de branco. Vou definir um pouco melhor. Aqui eu subo, ó, e espalho. Aqui eu dou uma luz maior de branco aqui, ó. Que é a luz do meu sapato, ó. Aqui eu dou uma leve contornada e puxo. Vou até chegar mais perto para que você possa ver melhor. Ó, dou uma esfumaçada boa, ó.
Vamos trabalhar o outro. O outro, nós vamos trabalhar da mesma forma. Nós vamos definir onde é o salto e onde é o sapato, ó. Tá bom? Aqui nós vamos dar um ponto maior de luz. E aqui nós voltamos espalhando. Circula o pincel, olha. Vem circulando o pincel. E fazendo a luz do seu sapato. Aqui em cima, nós trabalhamos só um pouquinho só. Lembrando que quando ele secar totalmente, que estiver bem sequinho, nós podemos trabalhar um pouco mais de sombra e um pouco mais de luz. Olha. Tá bom? Cheguei bem perto. Dá pra você ver melhor. Eu acho que aqui merecia um pouco mais, ó. Ainda desci um pouco mais, ó. Então, eu venho um pouco mais de branco e desço, ó. Ok? Pra não ficar deformado. Como eu tô com a câmera na frente, eu não enxergo tão bem. Mas, tiro um pouquinho, já percebo onde é que precisa um pouco mais de luz. Feito isso, nós vamos passar agora pro vestido, tá bom? Então, é assim, próximo vídeo, vestido, ok? Beijinhos.